Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo da naninha de girafa amigurumi, então eu peço para você que ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Vamos então para a lista de materiais. Para esta videoaula, eu vou utilizar aqui os meus fios da Barroco Max Color número 4. As cores são o rosa claro, o marrom, o amarelo claro e também o branco. O branco ele pode inclusive ser uma sobrinha, pois você vai utilizar bem pouco dele. Lembrando, gente, que todos os fios e as cores, eles são opcionais, você pode fazer com fios e cores da sua preferência. Vou utilizar também a minha agulha de 3 milímetros, uma marcação, uma agulha para fazer costuras e arremates, uma tesoura, fibra para enchimento. E eu utilizei aqui também um par de olhinhos com travinha de segurança. Esse que eu utilizei aqui é a numeração 10 na cor castanho, mas você pode utilizar a numeração e a cor da sua preferência. Vamos então dar início. Eu vou começar aqui fazendo um anel mágico. E dentro dele eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Venho aqui no próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com os nozinhos para não abrir. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida faço meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho. E em seguida, o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e um aumento. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele. Faço o segundo e em seguida faço o meu aumento. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e um aumento.
Na minha quinta carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Na carreira de número 6, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo sozinho e em seguida faço meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 4 pontos baixos e um aumento. Na carreira de número 7, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência também por toda a minha carreirinha, sempre 5 pontos baixos e um aumento. Agora, na carreira de número 8, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 8 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 14, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas. Chegando ao final da carreirinha de número 14, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 14, ó, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. E agora, na carreira de número 15, eu vou trabalhar aqui 5 pontos baixos e uma diminuição. Começo fazendo o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 5 pontos baixos e uma diminuição.
Na carreira de número 16, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreirinha de número 16 e vejam que eu já posicionei aqui e prendi os meus olhinhos. Você vai posicionar eles entre a carreirinha de número 9 e número 10 e vai deixar 7 pontos de distância um do outro aqui, certo? Feito isso, nós vamos dar sequência agora. E na carreirinha de número 17, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Começo fazendo o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo e em seguida faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 18, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição, e já vou acrescentando o meu enchimento. Na carreira de número 19, eu vou trabalhar 1 ponto baixo e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida eu já faço a minha diminuição. Vou repetir. Deixa eu só desengatar aqui que eu acabei encaixando dentro da marcação, gente. Pronto. Faço 1 ponto baixo e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 1 ponto baixo e uma diminuição. Agora, na carreira de número 20, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém, pegando apenas a alcinha do lado de dentro, certo? Nós temos aqui as 2 alcinhas do nosso ponto, eu vou pegar apenas a do lado de dentro aqui para poder fazer a minha carreirinha, ó. Começo aqui, então, fazendo o meu primeiro ponto, ó, pegando somente a alcinha de dentro. Fiz aqui o ponto de número 1. Marco ele aqui pra gente não se perder. Fechar aqui minha marcação. Faço aqui o de número 2, cuidando, né, para não pegar a fibra.
3, 4, 5, 6, vou girando, 7, 8, 'Deixa eu refazer esse outro aqui, que eu acabei não pegando a alcinha inteira. 9, 10, ajeitar aqui. 11 e 12. Vou espichar aqui só para poder colocar um pouquinho mais de enchimento nessa partezinha aqui, tá? Para não ficar um vãozinho tão grande. Ó, vou colocar aqui, ó, para preencher esse buraquinho aqui do fundo. Colocando aqui. Ajeito aqui a fibra, ó, para ver se tá tudo ok. Tá? E agora, na carreira de número 21, nós vamos trabalhar 6 diminuições, porém, agora a gente pega normalmente as 2 alcinhas, tá? Foi só na carreira de número 20, porque é nela que depois nós vamos fazer aqui a parte maior da nossa naninha. Então, eu começo fazendo aqui a minha primeira diminuição, tá? Pegando normalmente agora, tá? Não é nas 2 alcinhas, na verdade, é pegando apenas a alcinha de fora, tá, gente? Como é diminuição, você pega na alcinha de fora. Então, eu faço aqui a minha primeira diminuição. Marco ela aqui. Faço a segunda. Aqui. Vou segurar minha marcação pra lá. Faço aqui a terceira. Vou girando. Faço a quarta. A quinta. E a minha sexta diminuição. Tá? Tiro agora a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado, introduzo, saio aqui no meio, laço, trago e fecho com ponto baixíssimo. Espicho o meu fio deixando um pedacinho pra gente poder passar a costura e corto. Puxo aqui por dentro, aperto esse nozinho, pego agora aqui a minha agulha de costura e a gente vai fechar aqui o topo, ó, porque se você observar, ainda tem um buraquinho. Então, para cada um dos pontos que a gente fez aqui agora, eu vou passar uma vez pegando apenas a alcinha do lado de fora. Então, eu passo no primeiro, passo no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e aqui no meu sexto ponto, somente pegando as alcinhas do lado de fora. Puxo agora até fechar totalmente, ajeito aqui, ó, essa pontinha, tá vendo? E vou observar aqui qual que é o pontinho mais próximo, para eu agora jogar esse fiozinho aqui por dentro, ó.
Venho, trago, ajeito aqui a pontinha, certo? E vou passar esse fiozinho algumas vezes aqui por dentro e aí é só cortar o seu excesso. Agora nós vamos começar a trabalhar a parte maior aqui da nossa naninha. Então, nós vamos trabalhar nessa carreirinha onde nós deixamos essas alcinhas aqui de fora, tá vendo? Que ficaram essas alcinhas e é nelas que nós vamos trabalhar a partir de agora. Vou pegar aqui o meu fio, vou começar fazendo um nozinho inicial. Ajusto ele aqui na agulha. Localizo agora aqui, ó, onde que tá o meu primeiro ponto, ó. Ele tá bem aqui no cantinho. Venho. Vou fazer um ponto baixo aqui para prender. E subir mais 2 correntinhas, porque esse daqui já vai representar o meu primeiro ponto alto, certo? Fiz aqui, então, o primeiro ponto, eu laço, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto dentro dele. Faço agora 2 correntinhas, dou a laçada e ainda na mesma alcinha, vou fazer mais 2 pontos altos. Faço aqui 1 e 2, tudo no mesmo ponto, certo? Agora, eu dou a laçada, vou pular uma alcinha aqui, um ponto de base, e na seguinte, eu vou repetir essa sequência. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço aqui 1, 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. Dou a laçada, pulo um ponto de base e no seguinte eu repito. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou fazer isso por toda a volta aqui da minha base e chegando nesta ponta eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreirinha, agora eu venho aqui no topo daquela correntinha, da segunda correntinha que a gente fez, e vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, desta forma. Para começar a segunda carreirinha aqui da nossa base, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para cima da segunda carreirinha, do segundo ponto que eu tenho ali, tá? Porque o primeiro a gente vai sempre pular a partir de agora. Então, sempre o primeiro ponto alto que você tiver aqui na sua base, você vai pular e vai começar em cima do segundo. Então, por isso que eu caminhei com ponto baixíssimo para cima dele. Subo agora 3 correntinhas que representam o meu novo ponto alto, dou a laçada. Dentro desse intervalinho, você vai sempre trabalhar a mesma sequência, que é 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, dentro do intervalinho, certo? Ó, fiz os 2 pontos altos, as 2 correntinhas e os 2 pontos altos. Dou a laçada, venho aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, faço um ponto alto sobre ele e o da ponta eu ignoro. Ou seja, sempre os pontos que você tiver nas pontinhas aqui, ó, tanto o primeiro quanto o último, você não vai trabalhar em cima deles. Vai ser apenas nos demais aqui do meio e aqui no centro fazendo essa sequência. Feito isso, né, eu ignorei esse ponto, eu dou a laçada. No próximo lequezinho aqui, eu vou repetir a sequência. Eu vou pular o primeiro ponto, em cima do segundo, eu faço um ponto alto, dou a laçada, no intervalinho, eu repito aquela mesma sequência de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço aqui um ponto alto em cima do próximo ponto.
e ignoro o último aqui. E assim, agora você vai seguir trabalhando em cima de cada um dos lequezinhos, somente cuidando para não fazer pontos altos no primeiro e no último ponto, e aqui trabalhando um ponto alto sobre o outro de base. No meio, você faz os 2 pontos altos, as 2 correntinhas e os 2 pontos altos. Vou fazer isso em cada um dos lequezinhos que eu tenho aqui, e quando eu chegar aqui na ponta, eu retorno com vocês. Cheguei ao final da carreirinha, vou agora fechar com ponto baixíssimo no topo da terceira correntinha, desta forma, e já vou caminhar com ponto baixíssimo para cima do segundo ponto aqui, porque é nele que nós vamos começar a nossa nova carreira. Como eu havia dito antes, a gente sempre começa em cima do segundo ponto, certo? Então, caminhei aqui com ponto baixíssimo para cima do segundo ponto, subo as 3 correntinhas que representam meu novo ponto alto, dou a laçada, faço um ponto alto sobre o próximo ponto. Você vai ver que conforme você for fazendo as carreirinhas, vai aumentar aqui a quantidade de pontos que você vai trabalhar antes de chegar aqui no centro, tá? Fiz aqui o segundo ponto, agora eu dou a laçada. No intervalo das correntinhas, eu sempre vou repetir a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Dou a laçada, faço um ponto alto aqui no próximo ponto, faço um ponto alto no seguinte, deixando apenas o último sem trabalhar. Dou a laçada, vou para o próximo lequezinho e repito. Pulo o primeiro ponto, a partir do segundo eu começo trabalhando ponto sobre ponto. No intervalo das correntinhas, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Trabalho ponto alto sobre ponto alto, deixando apenas o último de fora. Dou a laçada, ignoro o primeiro ponto e repito essa sequência. A partir de agora, vai ser sempre assim que você vai trabalhar, tá? Como eu havia dito, pulando apenas o primeiro e o último ponto de cada um dos lequezinhos, trabalha ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no miolo das correntinhas, onde você vai seguir a mesma sequência, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no intervalinho, trabalha ponto sobre ponto, deixando o último de fora. Vou trabalhar isso agora por algumas carreirinhas, tá? A quantidade aqui de carreirinhas vai ser opcional. Eu vou fazer uma quantidade aqui e vou mostrar para vocês quantas que eu trabalhei. Inclusive, eu vou intercalar algumas cores aqui também, tá? Você pode usar a sua criatividade para fazer aqui a mistura de cores da sua preferência. Vou fazer aqui, então, as minhas carreirinhas e quando eu finalizar, eu volto e mostro quantas carreirinhas eu trabalhei e qual a sequência de cores que eu utilizei, certo? Terminei aqui as minhas carreirinhas de leques, ó, ficou desta forma. Eu trabalhei, gente, um total de 13 carreirinhas, né? Contando desde a primeira que a gente fez aqui no início. Ó, se quiser, eu posso contar aqui junto com vocês, contando dos intervalinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foi o total que eu trabalhei aqui. Se você quiser trabalhar mais carreirinhas, também fica a sua escolha. Eu intercalei as cores desta forma, tá? Essa parte, ela também é opcional, você pode fazer aí a mistura de cores da sua preferência. E fui somente cuidando aqui o início e o fim e trabalhando ponto sobre ponto, colocando também o novo lequezinho aqui no centro, tá? Como eu havia explicado para vocês. Ó, ficou bem direitinho, ficou muito bonito. Eu agora vou fazer ainda mais uma carreirinha de acabamento aqui, porém ela vai ser um pouquinho diferente dessas que nós estamos trabalhando, tá? Eu vou fazer ela no rosa, né? Como eu intercalei aqui com o marronzinho rosa, eu vou fazer a minha carreirinha de acabamento no rosa. Mas essa cor também é opcional, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou começar fazendo aqui um nozinho inicial.
Vou fazer um lequezinho inteiro junto com vocês para explicar como eu vou fazer aqui o acabamento. Eu gosto de sempre começar aqui nas partes de trás, né? Pra se ficar alguma emenda, alguma coisa, não ficar tão visível, né? Então, eu vou começar aqui mais no cantinho. Da mesma forma, vou pular o primeiro ponto aqui, a partir do segundo, eu vou introduzir e vou começar a trabalhar minha nova carreira. Venho aqui. Eu vou trabalhar pontos baixos a partir de agora. Então, eu faço aqui o primeiro ponto. Vou seguir trabalhando um ponto baixo sobre cada de base, né? Como eu disse, somente pulando aqui o primeiro, que é um acabamento mais delicadinho que eu vou fazer. Não vai ser uma coisa mais tão elaborada não, tá, gente? Ó, vou trabalhar até chegar ali no centro. Ó, vou sempre ajeitando aqui, né, os pontos. Cheguei aqui em cima do meu último ponto. Aqui dentro do intervalo das correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou agora subir 3 correntinhas, voltar aqui na base e fechar fazendo um pontinho picô, tá bom? Volto aqui dentro ainda das correntinhas e faço mais 2 pontos baixos. Desta forma. E agora, eu desço trabalhando ponto sobre ponto até chegar ali quase no final, ó. Cuide sempre esse pontinho bem do canto para não esquecer ele, tá, gente? Às vezes ele tá bem escondidinho e você acaba passando por cima dele. Então, procure não passar, porque senão vai faltar ponto no seu trabalho e vai acabar repuxando um pouco, tá? Ó, desço aqui. Você pode fazer esse acabamento também se você quer de outra cor ou de outra forma, tá? Se você tiver aí alguma outra ideia de fazer acabamento, também pode fazer, tá, gente? Os detalhes da sua peça fica sempre a sua escolha, tá? Você pode personalizar da maneira que você preferir. Cheguei aqui, ó, em cima do meu penúltimo ponto. O último eu também não vou fazer, tá? A sequência vai ser igual às carreirinhas anteriores. Você pula o primeiro e o último ponto. Pulei aqui o último, pulo o primeiro da próxima carreirinha, vou para cima do segundo ponto da próxima e vou repetir essa sequência. Trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui no miolinho. Quando você chega nele, você faz 2 pontos baixos, sobe 3 correntinhas e volta fechando um ponto picô, 2 pontos baixos e depois desce trabalhando pontos baixos até quase o final, certo? Vou fazer aqui, então, toda essa volta, esse acabamento desta forma. Chegando aqui na ponta, é só você fechar e cortar o seu fio. Agora, com o fio marrom, nós vamos dar início, então, aos bracinhos. Eu começo fazendo um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Aqui. Marco ele para a gente não se perder. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Venho aqui no próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com os nozinhos para não abrir. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Começo fazendo o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida eu faço meu aumento. Vou repetir.
faço um ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 3, sempre um ponto baixo e um aumento, e as carreiras de número 4 e número 5, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Chegando ao final da carreirinha de número 5, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 5 e vejam que o último ponto eu não finalizei ele, porque agora nós vamos fazer a nossa troca de cor. Eu pego aqui o meu fio amarelinho, deixa eu achar a pontinha dele aqui, e vou finalizar esse ponto nesta cor. Vou fazer o primeiro ponto da próxima carreirinha, que é para a gente poder cortar e dar os nossos nozinhos. Fiz aqui, ajusto. Separar esse outro ali. Pego, corto. Faço agora aqui o primeiro nozinho. Opa! Caindo a embalagem aqui. Faço aqui o primeiro. Dou uma leve apertadinha, volto, faço aqui o segundo. Esse eu aperto bem. Na carreira agora de número 6, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Eu já fiz aqui o meu ponto baixo, então eu venho aqui agora e faço a minha diminuição. Agora eu repito, um ponto baixo e uma diminuição. E essa sequência eu vou trabalhar por toda a minha volta, sempre um ponto baixo e uma diminuição. Agora, na carreira de número 7, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 7 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 17, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas, chegando ao final da carreirinha de número 17, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 17, vejam que eu coloquei enchimento até quase o topo, tá? Procure não colocar muito enchimento, como é uma peça, né, que é para bebê, deixe bem fofinho, assim, bem macio essa parte. Como eu disse, eu não coloquei enchimento até o topo, porque senão vai dificultar na hora de fazer o fechamento. Eu até vou empurrar um pouquinho mais para dentro aqui, porque agora nós vamos fechar aqui o topo do bracinho, porém, nós vamos dobrar ele ao meio e pegar as duas partes aqui. Então, eu venho aqui onde que eu tenho meu próximo ponto, introduzo, dobro aqui ao meio e vou sair no pontinho bem aqui no canto, tá vendo? Laço, trago e faço meu primeiro ponto baixo. Venho aqui no próximo, saio lá atrás no próximo ponto, trago, faço meu segundo ponto baixo. Venho no próximo, saio lá atrás, laço, trago, faço meu terceiro ponto baixo. Venho no próximo, saio lá atrás, trago, faço meu quarto. No próximo, saio no ponto de trás, faço meu quinto. Venho aqui no próximo, saio aqui bem no cantinho, lá no pontinho de trás, laço, trago, faço meu sexto ponto baixo. Trabalhei aqui, então, 6 pontos baixos aqui no topo, pegando as duas laterais. Agora, aqui na ponta, eu faço uma correntinha, espicho meu fio, deixando um bom pedacinho, que é pra gente poder passar a costura, e corto.
puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. E está pronto aqui, então, um dos seus bracinhos. Você vai fazer agora mais uma pecinha exatamente igual a esta. Agora, nós vamos fazer, então, as orelhinhas. Eu começo fazendo um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Faço aqui o meu primeiro ponto. Aqui. Vou trazer ele sem puxar o outro fiozinho junto. Marco ele pra gente não se perder. Faço o segundo ponto baixo sozinho. E em seguida, eu faço o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos sozinhos. E em seguida, o meu aumento. Antes de darmos sequência, eu vou fechar totalmente o meu miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço o primeiro nozinho. Volto, faço aqui o segundo. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar agora 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo sozinho, e em seguida, o meu aumento. Agora, eu repito. Faço 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos, e em seguida, o meu aumento. Na carreirinha de número 4, eu vou trabalhar agora apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 4 e também a carreirinha de número 5. Na carreira de número 6, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. Na carreira agora de número 7, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir.
Deixa eu ajustar aqui meu fio. Faço 2 pontos baixos. E em seguida, a minha diminuição. Posso agora tirar a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado, introduzo, saio aqui no meio, laço, trago e passo direto. Espicho o meu fio deixando um pedacinho pra gente poder passar costura e corto. Puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. Venho aqui agora, ó, e deixo esse fiozinho aqui para a lateral e dobro aqui ao meio, dando o formato, então, da nossa orelhinha. E está pronta aqui, então, uma das suas pecinhas. Você vai fazer agora mais uma peça exatamente igual a esta. Agora, com o fio marrom, nós vamos fazer, então, o chifrezinho. Faço aqui um anel mágico. Coloco dentro dele 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar agora um ponto baixo e um aumento. Faço aqui o primeiro ponto. Marco ele. E logo em seguida, eu faço o meu aumento. Vou repetir. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Antes de darmos sequência, nós vamos fechar totalmente o miolinho. Apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o primeiro nozinho. Volto, faço o segundo. Agora, na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 3 e também a carreirinha de número 4. Na carreira de número 5, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço um ponto baixo, uma diminuição. Vou girando. Um ponto baixo. E agora, aqui na nossa diminuição, nós vamos fazer apenas metade dela. Eu laço aqui as duas alcinhas, laço meu fio, trago e deixo ele aqui na agulha. Tiro aqui a minha marcação e pego agora o meu fio amarelinho para fazer a troca de cor. Laço ele aqui e finalizo o ponto nesta cor. Vou só fazer agora o primeiro ponto da próxima carreirinha para a gente poder cortar e dar os nossos nozinhos. Deixa eu só ajustar aqui. Poder ver direitinho aqui onde que é o próximo pontinho, ó. Aqui. Pegar ele aqui bem direitinho. Posso cortar aqui o fio marrom.
e faço aqui os meus nozinhos. Faço aqui o primeiro, dou uma leve apertadinha, volto, faço aqui o segundo. Esse eu aperto bem. Pego esse resto de fiozinho, vou jogar ele ali pra dentro, até pra não ficar me atrapalhando aqui, ó. Pego aqui uma outra agulha pra auxiliar e jogo ele aqui pra dentro. Depois, você vai precisar colocar um pouquinho de enchimento nessa pecinha também, tá, gente? Como ela é maiorzinha aqui, a gente no final coloca enchimento até o topo, certo? Ó, venho aqui. Agora, na carreirinha de número 6, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz já aqui o primeiro ponto, faço aqui o segundo, venho, faço o terceiro e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 6, número 7 e número 8. Chegando ao final, você só fecha e corta, deixando um bom pedacinho para poder fazer a costura. E como eu disse, coloca enchimento até o topo para dar um pouco mais de estrutura aqui. Feito uma das pecinhas, você vai repetir esse padrão aqui e fazer mais uma pecinha exatamente igual, certo? Agora, com o fio branco, nós vamos dar início, então, ao focinho. Eu começo fazendo um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e 2 pontos baixos no último também. Antes de darmos sequência, nós vamos fechar agora totalmente o miolinho. Apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o primeiro nozinho. Volto, faço aqui o segundo. Tá? Se eu aperto bem. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele e logo em seguida eu faço o meu aumento. Vou repetir. Um ponto baixo sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar agora apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço meu ponto de número 1, marco ele, faço de número 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, vou ajeitando aqui minha carreirinha, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Posso agora tirar a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado e vou fechar com ponto baixíssimo. Espicho o meu fio deixando um bom pedacinho pra gente poder passar a costura e corto. Puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. E está pronto aqui, então, o seu focinho. Agora, é só você pegar aqui todas as partezinhas, né, da sua naninha, incluindo aqui a partezinha maior, e fazer as costuras. Eu vou costurar aqui todas as partezinhas e depois eu volto aqui e mostro certinho o posicionamento de cada uma para vocês. Finalizei aqui todas as costuras. Eu comecei costurando aqui os bracinhos, você vai posicionar eles cuidando o alinhamento aqui com o centro da cabecinha, tá? E também aqui o posicionamento dos olhinhos, então pode prender com alfinete primeiro para ver o posicionamento antes de você passar a costura. Eu peguei na primeira carreirinha livre aqui na parte de baixo, tá, gente? Passei a costura tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo, ó, tá vendo que aqui já começa os lequezinhos? Passei retinho aqui a costura, ó, pegando essas partes aqui. Não é uma carreirinha exata, você tem que ver aí o posicionamento, mas é a primeira carreirinha livre aqui, ó, que você vê livre após os lequezinhos aqui da parte de baixo. Costurei um lado, aí eu fui e posicionei da mesma forma, cuidando do alinhamento aqui, e passei a costura do outro, também passando na parte de cima e na parte de baixo, ó, ficou desta forma. Que aí, quando você abre ele aqui, ó, ele fica bem direitinho. Depois disso, gente, eu posicionei e costurei o focinho. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu passei aqui um detalhezinho pra fazer o narizinho, né, da nossa girafinha. Só passei 2 vezes aqui o fiozinho na parte reta e puxei uma vez o fiozinho aqui bem centralizado pra baixo, tá, gente? Não tem segredo nenhum. É só passar 2 vezes aqui e uma vez aqui pra baixo, pegando bem no meinho, tá? Fiz aqui o bordadinho, né, do focinho. Se você quiser bordar um focinho diferente, também fica a sua escolha, tá, gente? Essa parte aqui, ela é bem opcional. Eu fiz com o mesmo marronzinho que a gente estava trabalhando aqui. E aí, eu posicionei aqui o focinho centralizando com os olhinhos. Tá vendo? Ela passa bem aqui na carreirinha, abaixo dos olhinhos, deixando aqui, ó, 2 pontos de um lado e 2 pontos de outro. Coloquei um pouquinho de enchimento aqui, ó, para ficar mais firme, né, e dar um pouquinho mais de estrutura, porque se você não colocar o enchimento, vai ficar murchinho aqui o seu focinho. E passei a costura aqui toda ao redor também, né, até completar a volta. Depois disso, eu posicionei e costurei os chifrezinhos, né? Como eu havia dito, eu coloquei enchimento neles aqui para dar também estrutura. Posicionei, prendi com alfinetes, né, para ver certinho. E cuidei aqui o alinhamento com os olhinhos, ó, tá vendo? Bem aqui centralizado. Cuidando aqui, ó, para passar na mesma carreirinha aqui na parte da frente, para não ter problema de ficar tortinho, né? Passei a costura toda aqui ao redor, arrematei os fiozinhos e, por último, costurei as orelhinhas, também cuidando do alinhamento, ó. Podem ver que tanto desse lado ele passa reto aqui com os olhinhos, quanto aqui do outro. Deixei aqui mais ou menos uns 3, 4 pontinhos, ó, de cada lado. Também cuide isso, né, para ter o mesmo distanciamento aqui. E também cuidei aqui, ó, para passar na mesma carreirinha aqui na parte de cima, ó. Tá vendo que ambas aqui, ó, tem o fiozinho que passa na mesma carreirinha? Prenda eles com alfinete primeiro, né? Veja certinho o posicionamento e aí você passe a costura aqui toda ao redor. Pegando sempre todas as partes, você vai pegar uma vez na pecinha e uma vez aqui na cabecinha, né, na base,
para passar a costura. Sempre passa uma vez aqui e uma aqui, e aí vai até completar a volta. Se você quiser deixar a sua girafinha desta forma, né, você pode também, mas eu ainda vou fazer um lacinho para colocar aqui no topo. O lacinho, ele vai ser bem simplesinho, tá, gente? Como eu disse, essa parte ela é opcional, se você quiser finalizar a sua naninha desta forma, você pode. Eu vou fazer aqui com o meu fiozinho rosa, deixa eu só reservar aqui a minha naninha aqui pro ladinho. E vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Pego aqui. Vou pegar, vou deixar um tantinho de fio aqui para a parte de baixo. Vou fazer aqui um anel mágico. Laço ele aqui. Subo 2 correntinhas desta forma. Vou trabalhar aqui um total de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, faço 2 correntinhas, venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Opa, aqui. Deixa eu só pegar direitinho que veio só metade do ponto, ó. Subo novamente 2 correntinhas, né? Como a gente desceu com 2 correntinhas, a gente sobe também com 2 correntinhas. E volto a trabalhar os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Faço 2 correntinhas. Antes da gente fechar ali com ponto baixíssimo, eu vou fechar um pouquinho do meu anel mágico até quase o final aqui. E aí, agora sim, eu fecho aqui a carreirinha, ó. Venho aqui no meinho e fecho com ponto baixíssimo. Desta forma. Vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo, pegando no pezinho daquela correntinha inicial que a gente fez, tá? Venho aqui e pego aqui. Faço aqui uma correntinha, ou nem precisa fazer a correntinha para não ficar uma quebrinha, ó. Venho aqui, vou espichar agora o meu fio, deixando um bom pedacinho aqui pra gente poder enrolar. Puxo aqui por dentro, aperto. Venho aqui agora e vou fechar totalmente o anel mágico primeiro. Ó, puxo aqui, que aí já vai dando um pouquinho o formato aqui do lacinho, ó. Abro, e agora a gente vai enrolar. Esse daqui, eu vou pegar e vou trazer, ó, de... Deixa eu ver como que vai ficar melhor, ó. Pra frente ou pra trás? Não. Esse aqui, que é o do anel mágico, deixa eu jogar ele pra cá. Eu vou passar ele pra frente, ó. Vou passar umas 2 vezes pra frente. Venho e passo. Puxo aqui o meio um pouquinho pra ajeitar. E esse outro aqui, que é o maiorzinho do fechamento, eu vou trazer ele de trás pra frente, ó. Venho e passo ele umas 2 a 3 vezes também. Deixa eu passar mais centralizado, tá? Passei umas 2 vezes aqui. Passa umas 2 vezes e aí você puxa pra ver se vai ficar certinho, tá? Cuide principalmente, ó, tá vendo que ele enrugou um pouquinho? Eu abro e faço de novo. Eu não gosto que fique muito amontoado, né? Muito enrugado aqui, ó. Fiz de novo, puxo novamente e agora eu vou dar um nozinho aqui entre eles, ó. Posiciono aqui na mesa. E aí, com cuidado pra não abrir, a gente vai dar um nozinho aqui pra poder ajeitar o lacinho. Venho, trago, faço o primeiro nozinho, vejo se tá direitinho aqui na frente e volto e faço o segundo. Esse eu aperto bem. Agora, com a agulha de costura, eu vou passar aqui, ó, trago. Vou passar jogando um pouquinho mais pra lateral aqui, porque eu não gosto de passar o lacinho desse jeito, porque ele fica muito solto na cabecinha. Então, eu venho aqui, ó, passo por uns 2 pontinhos aqui
na parte de trás, um lado. Agora eu venho e faço a mesma coisa do outro, tá? Passar uns 2 pontinhos ali pra lateral, que aí ele fica mais firme na hora de aplicar. Ó, venho e passo aqui em um pontinho e passo aqui em outro. Tá vendo que daí ele fica mais na lateral, certo? Pego agora aqui a minha naninha e vou aplicar o lacinho aqui no topo. Você pode aplicar da maneira que você preferir, se você quiser colocar no centro ou mais de ladinho, também fica a sua escolha. Eu vou colocar aqui um pouco mais de ladinho, aqui no cantinho, né, do chifrezinho, né? Vou vir aqui bem perto do chifrezinho, ó, tá vendo? Bem pertinho, e vou jogar o fiozinho aqui pra dentro. Trago e jogo ali pra dentro primeiro. Venho aqui agora, pego o próximo e faço a mesma coisa. Vejo aqui onde que é o pontinho mais próximo, bem pertinho aqui, e jogo aqui encontrando com aquele fiozinho que a gente deixou ali, ó. Venho e trago, certo? Ajeito aqui o posicionamento aqui na parte da frente, e aí eu posso dar os nozinhos aqui atrás. Faço o primeiro, ó, dou uma boa apertadinha pra ficar bem firme. E aí, eu volto e faço mais um ou dois só para firmar totalmente. Desta forma. Venho aqui e corto. Pego aqui uma agulha e empurro esse restinho aqui para dentro. Venho aqui na frente e ajeito. E está pronta aqui, então, a nossa naninha de girafinha. Ela ficou muito linda, muito fofinha, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta videoaula. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Eu espero muito vocês então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!